Nos diz, irmãos, a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meus amados irmãos, transplante de órgãos é uma questão muito complexa. Embora, ao meditar nesse acontecimento, nessa habilidade que hoje os cientistas têm de fazerem transplantes de órgãos, e sem conhecer mais um pouco que a gente conhece, nos deixa maravilhados. Pensemos na seguinte situação, que é real em muitos casos. Uma pessoa que está na fila de transplante de coração. Ela está lá aguardando, está esperando. Surge então uma oportunidade. Alguém vem a óbito. E o protocolo então requer aí alguns passos para que esse coração seja devidamente transportado em tempo hábil, para que possa chegar até aquela pessoa que está precisando do coração. Afirmam os cientistas que o tempo não pode ultrapassar 4 horas, tempo máximo. E durante esse tempo tem todo um preparo, todo um protocolo, como eu já afirmei, para que esse coração chegue até a pessoa em condições normais para ser transplantado. Mas uma coisa interessante é que esse coração ele é retirado do corpo daquela pessoa que veio a óbito. Então, por algum período, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele coração não está recebendo comando de nada e não está comandando nada. Durante aquele período, aquele coração não tem vida. Ele é inerte. Ele não recebe aquilo que é necessário para que possa bater. Então ele chega ao seu destino e é colocado então naquele corpo que está ali preparado para recebê-lo. E então, com algumas técnicas, com algumas situações, aquele coração então começa a bater. Ele começa a bater primeiro porque o corpo que está recebendo aquele coração transmite através do cérebro comandos. Então a primeira coisa que precisa acontecer é aquele coração aparentemente morto, ele passa a ter vida. Mas ao mesmo tempo, aquele coração que estava morto e que agora começa a bater, ele recebe vida, ele começa então a agir para que o restante do corpo, de todos os órgãos, tenham vida também. Ele recebe vida e passa a transmitir vida. Ele passa a ser útil naquele corpo. Quando a gente pensa
um pouco sobre isso, nessa complexidade, a gente fica encantado. Enquanto eu estava pensando nesse cenário, eu lembrei aqui, carinhosamente, citando aqui a nossa irmã Dercília, né, sobre o transplante da córnea, algo parecido. A córnea fora do corpo, ela está morta, não tem serventia alguma, mas a partir do momento que recebe o transplante, a primeira coisa que acontece, ela recebe vida através de todos os comandos, de tudo aquilo que é essencial dado pelo corpo, e então ela passa a funcionar. No caso da nossa irmã Dercília, permitindo que ela tenha condições de enxergar um pouco mais. É grandioso, é glorioso a forma como Deus tem dado inteligência ao homem. Quando voltamos para o nosso texto, neste evangelho, nesse momento em que Jesus está conversando com seus discípulos, Jesus está preparando seus discípulos para ficarem sem ele. É aquele cenário em que Jesus está na última ceia. Começa lá no capítulo 13 de João, um momento em que Jesus conversa com os seus discípulos, prepara os seus discípulos, traz orientações aos seus discípulos. No capítulo 14, Jesus começa a consolar os seus discípulos, dizendo que eles não ficariam sozinhos, mas que viria sobre eles o Espírito Santo, o Consolador, que os ajudaria, que caminharia com eles e ensinaria todas as coisas até a volta do Senhor. No capítulo 15 nós temos então essa declaração de Jesus, falando quem ele é, e tudo isso tem a ver com a proposta do apóstolo João, que segundo os estudiosos tem por objetivo evangelizar. Ele quer que as pessoas saibam quem é Jesus, conheçam a Jesus, aprendam sobre Jesus e por Jesus sejam libertas dos seus pecados. É um evangelho evangelizador, porque fala sobre o Cristo, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, que veio manifestar o amor de Deus, que veio ser a luz dos homens, que veio ser a fonte de água viva, que veio ser o pão vivo que desceu do céu, que veio ser a porta, que veio ser o caminho, a verdade e a vida, veio ser o bom pastor. Ele é tudo o que o homem pecador precisa para que ele tenha vida. E agora Jesus, nesta figura que é colocado aqui, a videira e os ramos, uma figura bastante conhecida do povo, ele traz aqui algumas informações nesta ilustração, fazendo aqui um contraste entre ele e Israel. Por quê? Ora, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, por que ele está falando isso, eu sou a videira verdadeira? Porque Israel era chamado de a videira de Deus. Em Jeremias capítulo 2, versículo 21, também em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, Deus chama Israel da sua videira. No primeiro texto mencionado, Deus fala que plantou a videira e ele esperava que essa videira desse bom fruto. Ele diz, Israel, você é essa videira, mas ao invés de você produzir bom fruto, você produziu fruto falso, fruto bravo, fruto não legítimo. No texto de Isaías, aqui já mencionado, no capítulo 5, do versículo 1 ao 7, Deus vai dizer, olha, eu plantei, e praticamente usando a linguagem bem parecida do que Jesus coloca aqui, eu plantei, eu cuidei, eu afastei as pedras, eu limpei, fiz todo o processo para que a videira estivesse devidamente limpa e produzisse bom fruto. Mas o que a videira produziu? Maus frutos. Então, Israel agora é chamado de a videira falsa. Embora Israel, os judeus aqui estão ainda olhando para si e estão dizendo, nós somos os verdadeiros adoradores de Deus. Nós somos os verdadeiros seguidores de Deus. Nós ainda somos a verdadeira videira de Deus. E Jesus então nessa conversa com os seus discípulos, ele faz esse contraste dizendo, não, eu sou a verdadeira videira. E eu sou a verdadeira videira porque eu atuo
verdadeiramente diante de Deus e cumpro verdadeiramente diante de Deus o que Israel falhou em cumprir. Por isso é importante que vocês estejam ligados a mim, porque aqueles que continuarem ligados à falsa videira, aqueles que continuarem inclinados a Israel, aqueles que me rejeitarem, nada serão a não ser ramos secos, que nada produzem, e se produzem coisas falsas. Então este é o pano de fundo daquilo que Jesus está conversando aqui com os seus discípulos, preparando-os para aquilo que eles deveriam ser. E eles teriam que ser ramos verdadeiros, cristãos verdadeiros, vidas verdadeiras, para que devidamente pudessem servir ao Senhor. Algumas explicações aqui ainda. Jesus fala da videira verdadeira, nós já explicamos isso aqui, e aí Jesus utiliza aqui, ainda no versículo 2, no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa expressão, vós já estáis limpos, é Jesus fazendo esse contraste daquilo que os seus seguidores eram e daquilo que os judeus não eram. Os judeus ainda estavam na inclinação dos seus pecados, ainda não tinham recebido o perdão dos seus pecados, ainda estavam nas impurezas da vida que vivia. Em contrapartida, os discípulos, os seguidores de Jesus, agora recebem o privilégio de estarem na condição de limpos, preparados, habilitados, em total condição de servir ao propósito do Senhor. É uma forma de Jesus dizer, uma vez que vocês já estão ligados a mim, agora vocês já pertencem a Deus, vocês já são de Deus, são filhos de Deus, habilitados para louvar, para adorar, para servir aos propósitos de Deus. Agora vocês têm recebido cuidado do Senhor. Olha a figura que é utilizada aí, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas para nós entendermos esses estáis limpos, voltemos ao versículo 2, que diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem mexe com podagem sabe, se quer que a sua planta floresça melhor, frutifique melhor, no tempo determinado precisa fazer as podagens para que venha o renovo e esse renovo traga bons brotos e frutos, um renovo para toda a planta. É essa figura que Jesus está colocando aqui para dizer que aqueles que estão ligados em Cristo são tratados, cuidados pelo próprio Deus, que é chamado aqui de agricultor. Nós temos aqui ainda, de irmos para as nossas lições, a expressão permanecei em mim. E aqui, meus amados irmãos, 11 vezes aparece o verbo e o seu derivado permanecer, mostrando a ênfase que Jesus quer dar sobre a necessidade do salvo estar realmente num vínculo próximo com o Senhor. O permanecer aqui é aquela figura de um galho que é enxertado no tronco, na árvore, e que não pode sair de forma alguma de lá, porque se sair é galho morto, não presta para nada, não serve para nada. Mas se quer ter alguma utilidade, é necessário estar intimamente envolvido com o tronco, no caso, intimamente ligado aqui com a videira. E sobre o permanecer, 3 coisas pelo menos aqui importantes, que nós podemos observar nesse parágrafo. Primeiro, a necessidade dos filhos de Deus estarem ligados ao Senhor, envolvidos com o Senhor, totalmente focados no Senhor. E como resultado disso, ele vai dizer, a partir do versículo 6, que aqueles que estão ligados no Senhor, o Senhor está ligado neles. E é o fato de Jesus estar ligado neles, permanecer neles, e esta é a parte interessante do texto, porque da mesma forma que Jesus diz, olha, permaneçam em mim, porque eu permaneço em vocês. É algo glorioso, uma promessa maravilhosa daquilo que Jesus está dizendo, mostrando por que os seus seguidores devem estar ligados ao Senhor, porque Ele já está ligado a eles. Ele veio para
ligá-los através da obra, da salvação, do chamado, da vocação do Senhor. E o fato de existir esse elo, essa comunhão, esse entrelaço espiritual entre os cristãos e Jesus, há também aqui um benefício que ele vai colocar como resultado dessa unidade ou dessa união, que os filhos de Deus podem pedir, podem orar, pedindo algo ao Senhor, e como existe uma sintonia, uma aproximação muito grande entre os salvos, Cristo e Deus, eles oram segundo a vontade de Deus e por isso recebem o pedido das suas orações. Isso é maravilhoso, quando nós observamos a forma como Jesus está mostrando o benefício de estarmos ligados a Ele. E depois ele fala do permanecer em Deus como demonstração de amor ao Senhor, a partir do versículo 9 até o versículo 11. Então, resumindo aqui essa parte, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, consolando os seus discípulos é: eu vim, eu amo vocês, salvei vocês, Deus enxertou vocês em mim, colocou vocês em mim, ligou vocês a mim, e agora, por causa deste elo que há entre nós, vocês agora são devidamente habilitados para glorificar o Senhor. Versículo 8 é a parte importante deste parágrafo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto, essa palavra é uma preposição que ela é extremamente importante aqui, porque ela está dizendo que o fato dos salvos estarem ligados a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, sendo direcionados por Cristo, orando em espírito e em verdade, isso resulta em glorificação a Deus. Deus se sente glorificado, porque esses que estão ligados a Jesus estão fazendo exatamente o que é agradável ao Senhor. Dito isso, algumas lições aqui para nós. O que é que nós podemos aprender aqui desse texto? Em primeiro lugar, só em Jesus vivemos a verdadeira comunhão. Versículo 1 ao versículo 4. É o ponto que Jesus vai destacar esse estar ligado a Ele, que tem a ver com a comunhão. Comunhão é um assunto, amados, falado constantemente na igreja. Várias e várias mensagens são mencionadas sobre comunhão. Entoamos agora há pouco um cântico que fala sobre comunhão. Mas ainda que falemos tanto, ainda que se ensine tanto sobre comunhão, ainda assim é importante que nós entendamos por que viver a comunhão cristã é importante para a vida da igreja e para a vida do cristão. O cenário que Jesus coloca aqui sobre comunhão em relação aos seus discípulos é mostrando que, diferentemente do que foi Israel no Antigo Testamento, quando recebeu o mesmo cuidado de Deus, os mesmos ensinos de Deus, as mesmas oportunidades, quantas e quantas vezes Deus chamando Israel para ter um vínculo com Ele, essa videira que era para ser a videira verdadeira, mas se tornou uma videira falsa, porque viveu uma comunhão distante, uma comunhão marcada por infidelidade, por adultérios, por carnalidade, por traições diante de Deus. Mas agora Deus forma um povo em Cristo Jesus, e agora esse povo em Cristo Jesus está ligado a Jesus, está recebendo nutrientes de Cristo Jesus. E isso é extremamente importante, porque os ramos, eles só podem viver uma verdadeira comunhão, porque eles estão ligados no Senhor da comunhão. E a comunhão cristã nutre a vida do crente, fortalece a vida do crente, embeleza a vida do crente, alegra a vida do crente, faz com que o crente em Cristo Jesus seja eficaz naquilo que ele faz. Por causa da obra de Jesus, o salvo está ligado a Cristo, está ligado a Deus,
está ligado entre si. Eu gostaria que nós voltássemos aí para a figura que Jesus coloca. Todo ramo, né, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sabe qual que é a imagem aqui? Que parece que não está tão claro no texto, mas está. Quando a gente viaja para Goiânia, se não me engano, acho que é em Umas, acho que ali em Umas, para quem está indo do lado esquerdo, tem uma videira lá. Quando a gente passa por lá, pelo menos as últimas vezes que eu passei por lá, videira bonita, muito bem preparada, muito bem, né, distribuída. E eu me lembro de uma dessas vezes, ver lá um monte de cachinhos de uva. Estava bem frutificado. E a cena foi bela de se ver. O quanto que aqueles frutos embelezavam a videira. Qual é a cena aqui? São de ramos e mais ramos. Bonitos, cheios de frutos, embelezando a videira. Deixa eu explicar melhor. Crentes e mais crentes e mais crentes, vivendo Cristo e a obra de Cristo, e por isso embelezando a pessoa de Cristo através da vida. Isso não é glorioso? Isso não é magnífico? O que eu quero dizer é que, por aquilo que nós somos, ou embelezamos a pessoa de Cristo Jesus, através daquilo que produzimos, através daquilo que Ele injeta em nós, através da seiva espiritual, nos tornamos ramos bonitos, vidas bonitas, que através da comunhão cristã, tanto comunhão com Cristo, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo e comunhão entre nós, temos condições de revelar a glória de Cristo Jesus. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo me entender, mas isso significa que quando não vivemos em comunhão, o que estamos revelando sobre a videira? Como a videira verdadeira, que é Jesus, é evidenciada na vida do crente, na vida da igreja. Nós podemos falar de comunhão no aspecto coletivo, em que a igreja vive este ambiente, vive esta realidade, mas não podemos deixar de falar da comunhão no campo individual. E às vezes, meus amados irmãos, o que acontece entre os cristãos, e este é um cuidado que os cristãos devem ter, é de começar a criticar a comunhão da igreja, de falar mal da comunhão da igreja, de menosprezar a comunhão da igreja, mas sem se atentar que individualmente também está contribuindo para a fragilidade da comunhão da igreja. Pessoas que às vezes dizem a igreja está falhando na comunhão, mas às vezes são as mesmas pessoas que individualmente não se relacionam adequadamente com os irmãos da fé, que não se relaciona com a igreja, que vive no seu mundo de individualismo e que não compreende que uma igreja, para que ela tenha boa comunhão, todos os ramos, uma vez que estão ligados na videira,
devem individualmente evidenciar a sua comunhão. Exatamente porque está ligado a Cristo, está ligado a Deus, está ligado ao Espírito Santo e está ligado ao corpo. Somos nós, individualmente, que fortalecemos, através da fé, através do Evangelho, na dependência de Cristo. Somos nós, os crentes, quem fortalece a comunhão da igreja. E precisamos meditar muito sobre isso. A igreja não tem comunhão. E você? Para quem fala isso? A pergunta é, e você? Está tendo comunhão? A igreja está fria na comunhão. E você? Para quem fala isso? Está aquecido na comunhão? Está ligado a Jesus? Jesus é a sua videira verdadeira? Então, indiscutivelmente, precisa estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, em comunhão com o corpo. Segundo, só em Jesus evidenciamos o verdadeiro ou os verdadeiros frutos. Versículo 5 ao versículo 8, Cristo amplia o seu discurso, o seu ensino, mostrando para os discípulos, representante de todos os discípulos de todas as eras, do passado, do presente e do futuro, o que eles devem ser na presença do Senhor. Jesus aqui mostra para os seus discípulos que, diferente de Israel, que não produziu bons frutos, eles deveriam produzir. Porque agora Deus, na sua soberana vontade, está deixando de atuar em Israel para atuar no novo povo, na nova igreja, que é chamada a Igreja do Senhor. Lá no texto de Mateus, capítulo 21, versículo 42 a 43, diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Olha que interessante que Jesus está falando aqui. Ele está falando para os judeus, para aquela turma que está criticando a Jesus, que está perseguindo a Jesus, que está maltratando a Jesus, que inclusive está chamando Jesus de falso. Ele diz: vocês não aprenderam não na palavra de Deus? Vocês não leem a Bíblia não? Lá na Bíblia está dizendo que eu seria rejeitado. Lemos isso inclusive aqui no Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram. Falamos sobre isso no sermão passado. Mas Jesus diz: mas saiba uma coisa, o privilégio de estarem ligados a mim, esse privilégio será tirado de vocês e será dado a um novo povo, e esse povo vai agir diferente de vocês. Olha o que Jesus está colocando aqui. Esse novo povo vai agir diferente de vocês, porque esse povo vai produzir os bons frutos, o respectivo fruto. O que Jesus então coloca para os seus discípulos é esta missão e responsabilidade que eles tinham agora, de mostrar que de fato pertenciam a Jesus. E quando nós falamos de frutos, produzir bons frutos, pelo menos duas coisas aqui são importantes, irmãos, para nós. Primeiro, produzir frutos está relacionado com a vida cristã, a conduta cristã. O que é produzir bons frutos? Não significa necessariamente distribuir grande quantidade de cestas básicas. Não significa necessariamente entregar a quantidade de esmola aos necessitados. Dar bons frutos, em primeiro lugar, significa viver Cristo, os valores de Cristo.
vida correta, vida santa, vida justa, vida amorosa, vida obediente, vida santificada. Vida esta que os judeus não estavam tendo, e por isso, olha o que Jesus diz para eles em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20, instruindo os seus discípulos. E a ideia é mais ou menos o seguinte: como é que vocês vão saber quem está ligado a mim e quem não está ligado a mim? Ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está mostrando para os seus discípulos, em primeiro lugar, é: vocês precisam mostrar através da vida, da conduta, dos princípios, a quem vocês pertencem. Este é o bom fruto. Que nós poderíamos, mais uma vez, se você quer entender melhor o que é bom fruto, que você e eu devemos frutificar, leia Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Irmãos, lembram? O fruto do Espírito é: medite no fruto do Espírito, nos elementos que envolvem o fruto do Espírito. Analisemos se todos eles fazem parte da nossa vida, não apenas um, não apenas dois, não apenas três, mas todos eles. Então teremos um diagnóstico de como está o nosso elo com Cristo Jesus. Não adianta dizer que é discípulo de Jesus, mas não evidenciar os marcos desse elo com Jesus, desse vínculo com Jesus. Precisamos entender que frutos envolve vida cristã, conversão, transformação, vida nova. Mas em segundo lugar, frutos aqui também não está desassociado de levar outras pessoas para Jesus Cristo. E talvez o texto que melhor exemplifica isso para nós é o texto de Atos capítulo 2, que nos fala dos frutos que a igreja estava evidenciando entre eles, e termina dizendo, no versículo 47, que dentre esses frutos, pessoas estavam conhecendo a Jesus através da vida e da postura e da conduta da igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Frutificar significa também levar pessoas para Cristo Jesus. Qual é a maior vontade de Cristo Jesus? A maior vontade de Cristo Jesus é que os pecadores o conheçam. Jesus é a videira, é da sua essência levar outras vidas para Ele ou à presença dEle. Nós estamos ligados a Jesus. Se é da vontade de Jesus que outras pessoas cheguem a Ele, e essa vontade ela é transmitida a nós porque estamos ligados a Ele, qual deve ser então a nossa vontade? Qual deve ser então a nossa atuação? Qual deve ser também a nossa atividade? Atuar para que outras pessoas conheçam a Jesus. Pegando aqui a palavra do comentarista Léo Morris, que eu achei interessante quando ele diz: o verdadeiro discípulo está se tornando mais plenamente um discípulo. O verdadeiro discípulo, a ideia é, um verdadeiro discípulo, cada vez mais ele quer ser melhor discípulo. E ele é o melhor discípulo, correspondendo à vontade do seu Senhor. Ele é um melhor discípulo, fazendo exatamente a vontade do Senhor. Então, estar ligado à videira significa estar sendo nutrido com a verdadeira comunhão, mas também estar ligado à videira significa
está vivenciando ou evidenciando os verdadeiros frutos. E, em último lugar, estar ligados à verdadeira videira significa estar totalmente envolvido no verdadeiro amor. E é por isso que do versículo 9 até o versículo 11, Jesus chega ao ponto que vai se tornar um assunto dominante no Evangelho de João. Quando ele vai dizer que o fato de estarmos ligados a Jesus, em primeiro lugar, estamos ligados exatamente por causa do amor de Deus. Ele quis manifestar o seu amor. E como ele manifestou esse amor? Pegando ramos secos, inúteis, sem valor algum, frutos ou ramos, melhor, que estavam ligados a videiras bravas, falsas, e por isso produzindo maus frutos. Ele mesmo, o Senhor, pega esses ramos, corta dessas videiras e agora enxerta na verdadeira videira. Isso é um ato de amor, irmãos. O que Jesus está dizendo é: eu tirei vocês do mundo e liguei vocês a mim. Isso é um ato de amor. Mas ele continua dizendo: tanto este amor é obra do Pai na vida de vocês, como a forma como eu estou atuando na vida de vocês também resulta no meu amor por vocês. E nós sabemos que a forma como Jesus manifestou o seu amor na vida destes ramos foi se sacrificando, conforme diz o apóstolo Paulo, morte e morte de cruz. Morte sacrificial. É aquele que vai dizer no capítulo 10, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É um ato de grande amor que nos envolve diariamente, já nos envolveu, nos envolve e continuará nos envolvendo. Mas não apenas um amor que nós recebemos, mas também um amor que nós devemos evidenciar. Se somos nutridos pelo amor de Deus e verdadeiramente somos, o que é que nós devemos evidenciar, irmãos? Para com Cristo. Amor, mas como é que a gente ama Jesus? Como é que a gente ama o Espírito Santo? Como é que a gente ama o nosso Pai? Seguindo o exemplo de Jesus, vivendo uma vida de obediência ao Evangelho, à Escritura, fazendo exatamente o que o Senhor quer. Mas pegando também a palavra do apóstolo João na carta, nós demonstramos amor a Deus, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, nos preocupando uns com os outros, tentando ajudar uns aos outros, nos aproximando uns dos outros. Exatamente porque nós somos nutridos pelo amor de Cristo e evidenciamos este amor em Cristo. Isso significa estar ligado na videira verdadeira. E este é o benefício de estarmos ligados à videira verdadeira, porque nós somos envolvidos não pelo amor do mundo, não pelo amor terreno, não pelo amor da nossa carne, mas pelo amor que veio do céu, o amor divino, o amor de Deus derramado em nossos corações. O verdadeiro amor trouxe Jesus até nós. O verdadeiro amor nos leva em Jesus para o Pai. O verdadeiro amor nos liga entre nós mesmos. No verdadeiro amor, como disse Jesus, nós testificamos que somos discípulos de Cristo Jesus. Duas coisas acontecem, pelo menos quando estamos ligados à videira. Versículo 8. O Pai é glorificado e nós mostramos a quem pertencemos.
toda essa obra de Jesus, toda essa atuação de Jesus é para que os cristãos, os convertidos, os crentes glorifiquem o Pai, vivendo uma vida de testemunho diante do Senhor. Concluindo, então, irmãos, a nossa meditação, a nossa mensagem, nós somos aquele coração que estava fora do corpo, que foi tirado de um corpo morto, de um corpo, espiritualmente falando, ofensivo a Deus, de um corpo improdutivo no que se refere a produzir aquilo que é agradável a Deus. Cada um de nós é um coração que foi tirado desse corpo e foi transplantado no corpo de Cristo Jesus. E que a partir do momento que fomos transplantados no corpo de Cristo, passamos a receber vida. E ao passar a ter vida, passamos a contribuir com os demais órgãos do corpo. É claro que esse coração espiritual transplantado no corpo de Cristo não está gerando vida a esse corpo espiritual, porque ele já tem vida por si mesmo, por causa do cabeça que é Cristo Jesus. Mas a figura de linguagem que eu utilizo aqui são corações transformados, renovados, santificados, lapidados, habilitados, para que recebam vida e vida em abundância. E nessa vida em abundância, glorifique a Deus, glorifique a Jesus, glorifique o Espírito Santo e contribua para o bem-estar do corpo. É possível sermos assim. É necessário sermos assim. Exatamente porque nós estamos ligados à videira. Os ramos não podem agir de forma inadequada em relação à videira. Os ramos precisam produzir frutos de justiça, frutos de glorificação, frutos de testemunho, frutos que exaltam o nome do Senhor Jesus. Este é o benefício ou os benefícios de estarmos ligados a Jesus. Mas eu quero ainda fazer algumas perguntas. Você está ligado a Jesus? Está permanecendo em Jesus? Se você está permanecendo em Jesus, os seus frutos revelam isso? Os seus frutos testificam a quem você pertence? Realmente, individualmente falando, não olhe agora coletivamente, não olhe para a igreja como um todo, mas olhe individualmente para a sua vida. A sua vida glorifica a Deus nos moldes que Jesus coloca aqui? Deus é aquele que tem olhado do céu para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida individualmente, está vendo o quanto nós estamos ligados a Ele. É o momento para a nossa reflexão, para a nossa meditação, em nome de Jesus. 2 comportamentos. Saiamos daqui glorificando o Senhor, porque Ele é a nossa videira verdadeira. Mas também saiamos daqui meditando no que podemos fazer mais para corresponder a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.